Daremos continuidade ao nosso estudo sobre religiões e seitas. E hoje nós vamos falar sobre as Testemunhas de Jeová. Nos Estados Unidos, tudo isso começou lá no século XIX. Claro, tudo começou nos Estados Unidos no século XIX, praticamente tudo. Mas, enfim, o século XIX, nos Estados Unidos, era um período na história que ficou conhecido como o Segundo Grande Despertar. Claro que isso foi antes da colonização dos Estados Unidos. Houve a colonização, a parte leste dos Estados Unidos, foram formadas 13 colônias, entre elas Nova York, por exemplo, e foi ali que os Estados Unidos começou. Aí, nesse período, começou o primeiro grande despertar. Os Estados Unidos foi colonizado por pessoas muito religiosas, até mesmo os puritanos, que eram pessoas muito ligadas ao Evangelho. Conforme as gerações foram passando, isso foi esfriando. Aí houve sim o primeiro grande despertar com nomes como Jonathan Edwards, onde houve vários sermões, as pessoas se convertiam, uma volta aos princípios do Evangelho. Mas os anos foram se passando, entrou o século XIX, 1800 e alguma coisa, e aí começou sim o segundo grande despertar, porque as pessoas novamente estavam perdendo interesse na religião. Então, primeiro surgiram os Mormons, depois que Joseph Smith morreu, surgiram os Adventistas do Sétimo Dia, com o movimento de Guilherme Miller, que disse que Jesus ia voltar em 1844. Então já existia Mormons e já existia Adventistas. Então, 1844 foi quando se iniciou o movimento adventista. Em 1852, ou seja, 8 anos depois, nasceu Charles Taze Russell, no estado da Pensilvânia, que foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Então, a Testemunha de Jeová veio um pouco depois. Mas o movimento das Testemunhas de Jeová bebeu dessa fonte, do segundo grande despertar, que ficou até conhecido no meio acadêmico como restauracionismo, esse movimento, Mormons, Adventista e Ciência Cristã, que é um outro movimento que teve mais lá nos Estados Unidos mesmo. Com as mesmas características, surgia alguém que dizia ter a revelação de Deus e começava a escrever sobre isso. Então, Charles Russell foi influenciado por esse tipo de movimento, mas ele nasceu bem depois, quando esse movimento já era algo que estava acontecendo lá. Então, Charles Russell, quando ele tinha mais ou menos 18 anos, em 1870, ele começou o movimento dos estudantes da Bíblia, que tinha forte influência do adventismo. Então, era um estudo bíblico que ocorria na sua casa, e ele chamava aquele grupo de estudantes da Bíblia, no qual até mesmo o pai dele fazia parte. Então, eles estudavam a Bíblia, só que em 1876, um pastor adventista convenceu o Russell que a volta de Jesus ocorreria 2 anos depois, ou seja, depois dessa data, 1876. Ou seja, Jesus voltaria em 78. Então, ele foi convencido disso, então ele vendeu todas as suas lojas, ele era comerciante, e ele começou a financiar um jornal chamado O Arauto da Manhã, que era um jornal que dizia coisas como essa: Jesus vai voltar em determinada data. Então, 1 ano depois, ele e o dono desse jornal, um cara chamado Nelson Barbour,
eles lançaram um livro chamado Três Mundos, de conteúdo escatológico, ou seja, um conteúdo sobre os fins dos tempos. Por isso que eu digo que os testemunhos de Jeová, eles bebem muito da fonte do adventismo, porque o adventismo ele é muito obcecado com esse assunto de escatologia. Os adventistas têm todo um sistema escatológico que eles baseiam em Daniel e Apocalipse. Tecnicamente isso não está errado, porque Apocalipse e Daniel são livros escatológicos. Mas eles têm toda uma teologia muito particular. E da mesma forma, os testemunhos de Jeová também eles têm uma escatologia muito particular. Então, chega 1878 e adivinha o que aconteceu? Jesus não voltou, isso mesmo. E aí, um ano depois, o Russell ele corta as relações com esse adventista e ele cria sua própria revista, chamada Sentinela. Em 1881, ele funda a Sociedade Torre de Vigia, que tinha como objetivo evangelização por meio de folhetos e também por meio da revistinha Sentinela. Em 1909, houve um primeiro cisma daquele grupo, que era os estudantes da Bíblia, começaram a discordar do Russell e se separaram. E em 1916, o Russell morre. E aí surge um novo líder, o Joseph Rutherford, que deu continuidade ao que Russell estava fazendo. Mas até então não era testemunha de Jeová ainda. E ainda não tinha todas as características que nós conhecemos hoje. Isso começou com esse homem, Rutherford. Eu devo salientar que o Russell, ele foi o fundador, mas ainda não tinha esse nome. A vida do Russell é cercada de várias polêmicas. Polêmicas do tipo, ele dizia que conhecia o grego e o hebraico, e ele não conhecia de maneira alguma o grego e o hebraico, e que ele se divorciou da esposa por causa de violência doméstica. Então, mas ok, eu entendo que a vida de uma pessoa, tudo que ela falou e ensinou não é invalidada por causa de coisas infelizes como essa, mas existia problemas em toda a teologia de Russell. Então, depois que ele morreu, Rutherford deu continuidade. Então, um ano depois, houve um segundo cisma, e em 1919, começou esse hábito da pregação em porta. Então é muito antigo isso. Eles iam de porta em porta e eles eram obrigados a prestar relatórios à igreja sobre como foi, e isso é até hoje. Eles têm que prestar contas. E se não tiver muito bonitinho no relatório, isso pode... Enfim, isso pode ter consequências pro membro da Testemunha de Jeová. Existem muitos casos de abuso psicológico que ocorre lá dentro, mas eu vou falar disso um pouquinho mais tarde. Então, em 1909 também é lançado a revista Despertai, uma outra revista também Testemunha de Jeová. E em 1920, eles marcam uma nova data para a volta de Jesus. E essa data seria 5 anos depois, 1925. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. O Rutherford, ele criou uma mansão em San Diego, na Califórnia, e ele dizia que essa mansão era para abrigar os patriarcas, porque eles iam ressuscitar, e ele ia abrigar os patriarcas nessa casa. Então, tecnicamente, ele estava dizendo que os patriarcas iam fazer um itinerário de Jerusalém até San Diego, na Califórnia. Chique, né? Porque a ideia era essa. Jesus vai voltar, vão ressuscitar, os patriarcas estão enterrados em Jerusalém. E aí chegou 1925 e uma coisa fenomenal aconteceu. Nada aconteceu. Aí o Rutherford pegou a mansão para ele. 1931, os estudantes da Bíblia se tornam oficialmente
testemunhas de Jeová. Então, lembra que eu falei que no ano de 1909 teve um cisma, em 1917 um segundo cisma. Essas pessoas continuavam se chamando estudantes da Bíblia. Então, para não ter confusão, o Rutherford falou, então agora em diante nós somos testemunhas de Jeová. Então foi aí que começou esse nome, em 1931. Então, a partir dessa época começaram a surgir todas as particularidades da seita. Então, por exemplo, Cristo foi crucificado numa estaca e não numa cruz. Ok, eu acho que historicamente isso não faz sentido, porque historicamente as pessoas eram crucificadas em madeiros em formato de cruz, nunca em formato de uma estaca. Ok, dizia que o Messias seria crucificado num madeiro, não dizia exatamente o formato, mas ok, tecnicamente o formato da cruz não é tão relevante assim, mas dizer que foi numa estaca eu acredito que seja historicamente improvável. Os romanos não tinham esse hábito, eles tinham o hábito de crucificar e a cruz era em formato de cruz, não em formato de X, como dizem que André foi crucificado, enfim. É aí que eles começaram também a ter o hábito de dizer Jeová, ao invés de Deus ou Senhor, eles sempre traduzem por Jeová, porque eles dizem que essa é a pronúncia correta do que o tetragrama significa. Porque quando Deus apareceu para Moisés, na sarça ardente, ele disse, eu sou o que sou. E eles representam isso com tetragrama, que são 4 vogais, consoantes, que tecnicamente é muito difícil de se pronunciar. Então eles entenderam que Jeová é a maneira de se pronunciar. Eles não comemoram aniversário, eles dizem que o aniversário é uma comemoração pagã, então nunca deveríamos fazer isso e que também é idolatria. E também não comemoram o Natal pelos mesmos motivos. Eles não aceitam transfusão de sangue, isso começou em 1945, porque eles dizem que a proibição de comer sangue na Bíblia, ou seja, de ingerir sangue. Então, o sangue, quando injetado, você está ingerindo. Mas, enfim, eu me sinto agora seguro para falar isso, porque eu sei que tem médico aqui. Você injetar o sangue na veia e ingeri-lo pela boca não é a mesma coisa. Então, caso contrário, eu preciso de sangue, bebe aqui. Não, não é a mesma coisa. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como eu costumo dizer. E aí, em 1975, eles marcaram uma nova data. E, de novo, isso não aconteceu. Só que a principal heresia, porque tudo que eu falei até agora são erros, mas não é nada que eu possa chamar heresia. Uma heresia é uma heresia quando eu estou indo contra a doutrina da Trindade, contra quem Cristo é e contra a doutrina da salvação. E é justamente isso que é o ponto principal. Os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é uma criatura, criado por Deus, mas não Deus. E eles não acreditam no Espírito Santo. Acreditam no Espírito Santo como um poder, não como uma pessoa, como a terceira pessoa da Trindade. É mais nisso que eu quero me concentrar com vocês. Mas antes de passar para isso, eu só quero voltar um pouco para falar sobre essa questão desse abuso psicológico que às vezes os membros enfrentam. Eles são obrigados a seguir várias regras, eles são obrigados a evangelizar e prestar relatórios, e se eles começam a se desviar muito da conduta que é esperada,
eles sofrem consequências. E uma dessas consequências é o afastamento. Você é excluído da comunidade e muitas vezes a sua própria família te exclui, evita conversar com você. Então, por exemplo, imagina, uma criança, é aniversário. Então, geralmente, nós adultos, nós não ligamos, pelo menos a maioria de nós, claro, não estou dizendo todo mundo, tanto para essa coisa de aniversário. Eu mesmo estou nem aí, é meu aniversário, eu não quero nem saber. Ah, parabéns, legal. Mas uma criança não, uma criança ela quer saber que ela tem valor, que as pessoas amam ela. A criança quer aquela validação. E que dia melhor para fazer isso do que o aniversário? Mas não só quando é o aniversário da criança, quando é aniversário dos coleguinhas. Ela quer participar da festinha. Só que eles entendem que o simples fato da criancinha pegar um brigadeirinho e comer, ela já está comemorando o aniversário e isso é pecado. Então, elas são ensinadas desde cedo que elas não devem participar de um aniversário. E eu já vi muitos relatos de pessoas que cresceram nas testemunhas de Jeová e diziam como que elas se sentiam culpadas com isso. Eu comi um brigadeiro e isso foi um peso para mim, como se fosse uma culpa. Ou crianças que eram obrigadas a chegar na sala de aula e explicar para os colegas por que ela não comemora aniversário. Então as próprias crianças são obrigadas a ir nesse serviço de porta em porta, a não comemorar aniversário e a não fazer amigos. O que é totalmente impreciso, até mesmo evangelisticamente falando. Porque muitos ensinam dessa forma. Você não pode ter amigo fora da igreja. O cristão pode ter amigo fora da igreja? O cristão deve ter amigos dentro e fora da igreja. Você precisa ter amigos crentes, porque, é óbvio, você precisa de alguém para compartilhar seus pecados, você precisa de alguém para pastorear também, alguém que te ajude a crescer na fé. Um lugar melhor para isso acontecer é dentro da igreja. Aqui que você vai encontrar amigos que têm a mesma crença que você. Mas você também precisa de amigos fora desse ambiente, para alcançá-los, não para que eles influenciem você. Então, eu já ouvi muitos relatos de como isso acaba sendo... Isso afeta a saúde mental. As pessoas são perseguidas dentro da própria igreja, excluídas, até que elas se sintam a necessidade de falar, não, ok, eu volto atrás, eu quero minha família de volta. Então a salvação para o testemunho de Jeová acaba sendo aquela mesma salvação que as outras seitas pregam. Uma salvação que é pela graça mediante a obra. Cristo morreu para ser possível a sua salvação. Então ele morreu, agora é possível, agora vai lá, se esforça. Mas agora eu vou falar com vocês sobre a cristologia. Jesus não é Deus, é isso que eles ensinam. Aí eles se baseiam, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não, ok, o que tem de errado com isso? Nada, porque eu li na Almeida. Os testemunhos de Jeová usam uma versão alternativa da Bíblia, a tradução Novo Mundo, que é uma tradução tendenciosa, digamos assim, né? Então, na tradução Novo Mundo diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, a diferença está no final. Almeida, o verbo era Deus. Não tem artigo nenhum aqui. O verbo era Deus. Não tem artigo, o, nenhum. Tem artigo definido o, artigo definido um. Aqui não tem artigo. E os testemunhos de Jeová colocaram a palavra era um Deus. Artigo indefinido. Mas a briga não está no texto em português, está no texto em grego. É aí que a briga acontece. Então,
Vocês vão me dar licença, eu vou falar um pouquinho de grego com vocês. Mas só um pouquinho, tá? Para não ficar muito chato, mas é que é necessário para que a gente entenda isso. Então eu vou explicar de uma forma que fique o mais claro possível. E se não ficou claro, eu reexplico para vocês. O verbo era Deus, em grego. Kai, theos, en o logos. Kai, theos, Deus. En o logos, era o verbo, eu falei errado. E Deus era o verbo. Kai, theos, en o logos. Então, o argumento é, aqui não tem o argumento da testemunha de Jeová. Não tem artigo definido, o logos. Então, já que não tem artigo nenhum, você pode colocar o artigo indefinido. É uma regra que eles acreditam que cabe, por causa do contexto. Então, você pode colocar o verbo era um Deus. Mas a questão é, você pensa em artigo. O artigo, em português, ele tem funções específicas, como definir algo. Por isso que a gente diz definido e indefinido. Só que em grego é diferente. Então você não pode, isso aliás serve para qualquer língua. Se você está aprendendo qualquer língua, você não pode aplicar as regras da gramática da sua língua para a gramática da língua que você está aprendendo. Porque as coisas ali funcionam diferente. E funcionam de formas diferentes em línguas parecidas com as nossas. Por exemplo, o francês é uma língua parecida com o português porque vem da mesma raiz, vem do latim. Então é uma língua irmã. Mas se você for aprender francês, não queira usar os princípios da gramática portuguesa, porque são outros princípios. Existem particularidades na língua francesa que não vão fazer sentido em português, e vice-versa. A mesma coisa em inglês. Cada língua tem particularidades, e o grego tem muitas particularidades. Não é à toa que Deus quis revelar a palavra dele, boa parte da palavra dele em grego. Porque a língua grega ela é muito rica em detalhes, em semântica. Então, já começa esse o problema. Os testemunhos de Jeová querem pegar uma tradução em português e achar que no texto grego os mesmos princípios que se aplicam em português servem para o grego. Não, não é assim que funciona. Então, existe um outro contra-argumento que nós podemos usar. Na tradução Todo Mundo, a palavra theos, Deus, ela aparece 1319 vezes. Mas dessas 1319 vezes, em 283 vezes, não tem artigo. Então, no Novo Testamento, isso acontece mais vezes. Cerca de 283 vezes ao todo. Que não existe esse artigo. Então, se não existe esse artigo, então quer dizer que essa mesma regra de eu colocar um artigo indefinido ali no meio se aplicaria. Por exemplo, no mesmo texto, João capítulo 1, veio um homem da parte de Deus. Eles poderiam ter colocado da parte de um Deus. Mas eles não colocaram. Por quê? Conveniência de tradução. Existem vários momentos que, se eles tivessem seguido na tradução Novo Mundo essa mesma lógica, eles teriam colocado de um Deus, por exemplo. Ele veio da parte de um Deus. Por que eles não colocariam? Porque se eles tivessem colocado aqui, ia ter a noção que Deus não é o único, existe mais de um Deus. Então, a razão por que eles colocaram a palavra era um Deus é mais teológica do que outra coisa. Pessoal, o que eu expliquei não foi muito simples e, para quem não gosta de gramática, deve ter sido muito chato. Então, antes de dar continuidade, vocês realmente entenderam isso que eu falei? Senão eu explico de novo de uma maneira mais fácil. Digam a verdade, vocês entenderam? Silas? Parênteses aí, é interessante o que vocês
Sim. E outros detalhes do texto do primeiro capítulo. Quer dizer, dentro do contexto, essa explicação está dando forma. Sim, como o irmão falou, o próprio contexto de João 1 diz que esse Deus que veio, que esse verbo que se encarnou era Jesus. É claro que mesmo assim, eles vão dar um jeito ali de falar, não, era um Deus, ele era uma criatura de Deus, ele veio. Então, algum malabarismo nesse sentido eles vão fazer. O que eu consigo dizer é que no texto grego original não tem esse artigo indefinido, um Deus, não tem artigo nenhum. A palavra era Deus. Então, se você quiser memorizar alguma passagem da Bíblia em grego alguma vez na vida, então memoriza isso. Kai theos enologos. E Deus era o verbo. Não tem um. Era o verbo. Oi. Só explicar. No grego, quando você não tem a presença do artigo, automaticamente é indefinido. Então, eles não precisam, como no português, de um. Não tendo o artigo, automaticamente lê-se um Deus. Entendeu? Então, essa é a justificativa deles. Não existe a possibilidade de ter um artigo indefinido no grego. Entendeu? Tendo o artigo, é definido. Não tendo, é indefinido. Essa é a argumentação. Está errado mesmo assim, mas a argumentação é essa. Né? Não tem artigo indefinido no grego. Ok. Isso é verdade, em grego não tem artigo indefinido. Então, é isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente baseia muito no princípio da trindade, não só nesse texto, claro, esse texto tecnicamente ele não fala do Espírito Santo, mas boa parte do que nós temos como cristologia e trindade baseia-se nesse texto, mas não apenas aqui, também em outras partes da Escritura. Mas o que eu quis hoje deixar com os... Só um minutinho. O que eu quis hoje deixar com os irmãos era mais isso, era a história da Testemunha de Jeová, algumas crenças gerais que eles têm e essa parte da cristologia. Irmãos, só alguns detalhes, né? Testemunhas de Jeová geralmente são muito bem preparados. Não sei se vocês já tiveram contato com algum, mas nem sempre a verdade vence uma discussão, né, a depender do quão bem preparado está a pessoa que está participando da discussão. Então, geralmente, eles são muito bem preparados na defesa da fé deles. Tá? Se você já teve contato com algum, você sabe do que eu estou falando. Tem uma história engraçada, eu tinha um professor, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, morreu, Carlos Oswaldo Cardoso, e ele sabia muito grego. Ele fazia devocional mesmo no Novo Testamento em grego, no Antigo Testamento em hebraico, ele não dependia de tradução não. A aula dele era muito interessante, né? Acho que foi o único professor que eu já tive aula, que a aula toda dele, ele abriu o Novo Testamento dele em grego, e a aula era em grego do começo ao fim. O cara sabia demais, né? E uma vez ele estava numa praça, né, ali, acho que tomando um café, alguma coisa assim, e aí chegou um grupo de testemunhas de Jeová na praça e começou a fazer a evangelização deles, né? E aí chegou um rapaz jovem, sentou do lado desse meu professor, né, não sabia quem ele era, e começou a pregar para ele, né, a doutrina do testemunho de Jeová, e meu professor, né, fingiu que era totalmente leigo, ignorante do assunto. E ele começou ali, né? Falou assim, então, começou a fazer pergunta. E aí, eis que o garoto ali chegou para explicar João 1, né, para o meu professor de grego. E ele começou a falar, né, desse aspecto de que não existia um artigo ali, né, e, portanto, deveria ser traduzido como um Deus, etc. E aí meu professor falou, isso está em João 1? Eu falei assim, é. Aí eu falei, peraí. Aí o professor tirou o Novo Testamento em grego dele, abriu, disse, não, me mostra aqui, por favor. Aí o moleque já ficou em choque. Aí nisso,
sempre tem alguém mais experiente perto, né? Aí ele foi lá e chamou, né, o líder dele lá, o líder veio. Aí quando o professor veio, ele estava dando uma aula de grego para todo mundo ali, e na hora que eles perceberam, foram todo mundo embora. E essa é uma experiência que eu tive também. Uma vez eu tive um professor na época que eu estava tirando carta, e toda vez ele estava falando sobre direção, né, como as leis do Brasil de direção, tudo, e daqui a pouco ele em tudo metia alguma coisa para falar sobre a posição do Testemunha de Jeová. Não tinha nenhuma conexão, mas ele colocava, e aí eu fui conversar com ele, né? E aí demonstrando que eu tinha interesse, né, em conhecer mais, e aí ele conversou comigo. A partir do momento que ele viu que eu não tinha interesse nenhum, na verdade que eu queria mostrar para ele que ele estava errado, ele cortou relação na mesma hora, ele não falava mais comigo, porque eles são treinados assim. Eles podem conversar na medida que há interesse em você ouvi-lo. Mas a partir do momento que eles percebem que não há, eles são proibidos de conversar com você. Então eles são, eu usei bem treinados, na verdade, a gente pode ser bem treinado para o mal ou bem treinados no erro, né? E eles são muito bem treinados no erro, muito mais do que nós somos bem treinados no acerto, que tantas vezes, ao encontrá-los, crentes acabam ficando com dúvidas, e aí depois vem, né, pesquisar, vem estudar, e o que acaba sendo uma coisa boa também. É um erro, tá, nosso. É claro que tem explicação, e a gente tem muita explicação para João 1, gramaticamente, né, tudo. Só mais um parênteses aqui. Irmãos, saber pouco grego é muito mais perigoso, e hebraico também, do que não saber nada de grego e hebraico. Muito mais perigoso. Porque quem sabe pouco é que faz besteira. Quem não sabe nada não se arrisca. Sabe que não sabe nada. Agora, quem sabe um pouquinho, começa a criar uma série de suspeitas e de interpretações que nunca foram feitas na história da igreja. 19 séculos depois de Cristo, e a pessoa se sente na coragem de criar uma nova vertente, como se todos no passado tivessem errados, como aqueles primeiros leitores que conheciam o grego ali, viviam o grego, era o grego da época. Porque se pegar o grego de hoje, existe uma boa diferença entre o grego koiné, que era o grego falado no primeiro século, e o grego atual. Mas a galera de antes, você pega os pais da igreja, e aí a pessoa se sente confortável em criar doutrinas, e aí cuidado com a tradução deles, tá? A tradução deles é bem diferente da Bíblia que nós temos. A Bíblia católica é muito mais próxima do que a tradução que os Testemunhas de Jeová usam, porque eles são obrigados a traduzir certos textos da maneira que não vá contradizer a fé que eles já têm. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas quanto a João 1, é um erro da nossa parte sequer entrar numa discussão muito exaustiva sobre isso, porque existem muitos outros textos bíblicos que demonstram claramente a divindade de Jesus. Então, como esse é um dos principais pontos, né? É claro que o erro de eles falarem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus é uma grande heresia e que deve ser combatida claramente. O fato de eles dizerem que a salvação se dá pela graça mediante a fé, mas não só isso, tá? Então eles erram aí parecidos com os católicos, que você precisa acompanhar essa fé com obras e com coisas ligadas ao próprio testemunho de Jeová, porque só quem é testemunho de Jeová que pode ser salvo. Tá? Então a salvação não depende apenas da fé e não depende apenas das obras, mas tem a ver com ser testemunha de Jeová também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os 144 mil que eles acreditam, né, que vão para o céu. Vou explicar mais sobre isso. Mas existem muitos outros textos. Por exemplo, né, quando João 8, versículo 58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Não tem um raio de explicação que mostre que Jesus não estava falando
que ele era antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou, e ele usa uma expressão que é a própria de Deus, né? Que é a essência do ser, que existe por toda a eternidade, que não teve um começo ou não terá um fim. E aí eles têm muita dificuldade de explicar isso, né? Porque é o mesmo nome com que Deus se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3. Deus se revelou assim, é claro que a língua é diferente, né? Aqui Jesus está falando do Novo Testamento em grego, mas se referindo à maneira como Deus se revelou para Moisés em hebraico no Antigo Testamento. Os judeus entenderam isso claramente como Jesus dizendo que ele era divino. Tanto os testemunhos de Jeová dizem, né? Jesus nunca disse que era Deus. Eles dizem isso, pode procurar em toda a Bíblia. Jesus nunca disse que era Deus. Os muçulmanos usam esse argumento também. Pode ler sua Bíblia. Jesus em nenhum momento disse que era Deus. Jesus nunca afirmou isso desse jeito. Eu sou Deus, porque existem muitas formas de você dizer uma mesma coisa. Mas várias vezes as pessoas pegaram em pedras diante de afirmações de Jesus, porque claramente as pessoas entenderam que Jesus queria dizer que ele era o próprio Deus. Por exemplo, quando em João 20, versículo 28, Tomé chama Jesus de meu Senhor e meu Deus. Lá em Atos, tem uma vez que as pessoas acreditam que Paulo era uma divindade. Vocês lembram disso? O que Paulo faz naquela situação? Paulo diz, gente, vocês estão equivocados. Eu sou um humano como vocês. Para de se prostrar perante mim, que eu sou humano. Eu não tenho nada de divino. Ou seja, se o apóstolo Paulo, que obviamente não era Deus, tratou o ser considerado como Deus como uma grande heresia, como algo que devesse ser evitado a todo custo, se Jesus, não sendo Deus, na opinião dos testemunhos de Jeová, fosse encarado dessa maneira, o que ele deveria fazer? Dizer, não, eu não sou Deus, claramente, parem de me adorar. Muito pelo contrário. Jesus aceitou receber adoração e Jesus não exortou Tomé quando ele chamou Jesus de meu Senhor e meu Deus. Jesus aceita a sua adoração, mesmo sabendo que a adoração só é devida a Deus. Por exemplo, Hebreus 1, versículo 3 e 8, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí depois, mas do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, o próprio Pai chama o Filho de Deus de ó Deus e declara que o seu reino é eterno. Ou, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, quando diz que, e o 22 também, que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus não foi criado, como os testemunhos de Jeová afirmam, que era uma criatura de Deus. Como ele pode ser o começo e o fim, o alfa e o ômega, o início de tudo? Todas as coisas foram criadas por meio da sua palavra, a Bíblia diz. Tito 2, 13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se referindo à mesma pessoa, a pessoa de Jesus, grande Deus e Salvador. Isaías 9,6, já no Antigo Testamento profetizando que aquele que viria seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está falando de Jesus aqui. Mateus 28, a famosa grande comissão, em que Jesus diz que os discípulos deveriam ser feitos e serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente uma exposição da Trindade aqui. E muitos outros textos poderiam ser citados. Esses textos nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter convicção, não apenas quando nós estamos aqui na igreja, mas quando nós estamos fora da igreja, temos contato com outras pessoas, precisamos estar aptos a defender a nossa fé, assim como os testemunhos de Jeová
muitas vezes estão mais aptos a defender o engano e a mentira do que aqueles que têm a verdade estão aptos a defendê-la. Bom, algumas outras coisas aqui. Deixa eu ir para os 144 mil, porque isso aqui é bem interessante. Então, e a gente tem que tomar um cuidado com isso que eu vou falar, porque uma argumentação que muitas vezes se usa contra os testemunhas de Jeová a respeito dos 144 mil é de que existem mais testemunhas de Jeová do que meramente os 144 mil. Logo, eles estão errados na sua afirmação doutrinária que só 144 mil, baseado no texto de Apocalipse, estarão no novo céu e na nova terra, porque entre eles já existem um número maior do que 144 mil apenas. Só que fazer esse tipo de argumentação simplória tem um erro básico, né, não só da apologética, mas de toda e qualquer conversa, que é você não entender toda a argumentação que é usada. Então, de fato, no começo havia sim essa interpretação mais simples, né, de que só os 144 mil, mas depois eles foram obrigados a trazer uma nova explicação, porque, obviamente, eles sabem que são mais do que 144 mil. Tá? Então, a gente precisa lembrar quais são as argumentações que eles usam para a gente não ficar batendo num espantalho. Okay? A gente tem que levar em consideração qual é a razão que eles dão para as suas crenças e, então, nós combatermos isso adequadamente. Então, existem mais de 8 milhões de membros na organização Testemunhas de Jeová, e eu estou usando a organização porque nós não consideramos Testemunhas de Jeová como irmãos ou como crentes, devido a essas corrupções na essência, essas heresias que combatem, como o Caio falou, a Trindade, Jesus Cristo e a salvação. Isso é, obviamente, uma heresia. Mas eles dizem que existem dois grupos. Existe os ungidos, esses são os 144 mil, e existe a grande multidão. Então, eles dizem que os 144 mil ungidos são aqueles que vão para o céu e vão governar com Cristo, segundo a descrição lá de Apocalipse. São considerados espiritualmente, esses sim, os nascidos de novo, na explicação deles. Eles acreditam que começaram a ser escolhidos no primeiro século e que esse número já está quase completo. E esses são só 144 mil, desde lá do primeiro século até hoje. E, de uma maneira muito interessante, só esses podem participar da ceia do Senhor, que é o memorial da morte de Cristo. Só esses 144 mil, que são os nascidos de novo e que vão governar com Cristo no céu. E a grande multidão, para eles, que é Apocalipse 7:9, são os outros fiéis que viverão também eternamente, mas na terra restaurada. Então, os 144 mil governarão com Cristo no céu, e aí a grande multidão vai estar na terra restaurada. Então, eles fazem essa divisão permanente entre céu e terra, quando nós, claramente cremos, que o livro de Apocalipse nos diz que o novo céu e a nova terra, como o mesmo lugar, neste lugar, serão renovados e é onde Cristo habitará com seu povo por toda a eternidade. Mas eles fazem essa divisão, existem alguns que reinarão no céu com Cristo e outros ficarão numa terra que será restaurada. Tá? E essa grande multidão, então, que é muito mais do que 144 mil, ficará nessa terra e esperam, depois que morrem, essas pessoas não vão para o céu, mas elas ficam no sono da alma, que é uma teologia parecida, ou se não igual a que os adventistas creem, que você não vai para o céu imediatamente, você fica num sono da alma. E aí, então, você está esperando a sua ressurreição para viver num paraíso terrestre. Essa é a grande multidão, lá de Apocalipse capítulo 7. Então, esses não são considerados nascidos de novo, o que é um grande problema, e eles devem ser fiéis à organização da Torre de Vigia, os Testemunhas de Jeová, para receberem essa salvação. Tá? Para viver na terra, não vão governar com Cristo, esses são só os 144 mil. Agora a pergunta é,
como que alguém sabe que faz parte dos 144 mil? Essa é a pergunta. E aí, para eles, Deus revela individualmente a cada pessoa que faz parte desse grupo especial. Então é isso. Se você disser que Deus revelou para você que você faz parte desses 144 mil, então você pode participar da ceia, né, do pão e do vinho, enquanto memorial, enquanto os outros apenas observam, porque os outros são apenas a grande multidão. Não sei se eles têm algum registro disso, para verificar se esse número já passou. Obviamente que eles não têm esse registro desde o primeiro século, mas atualmente não sei se eles fazem, porque talvez já tenha passado o número de pessoas que disseram terem a revelação de que fazem parte dos 144 mil. Alguns problemas, né? No início do movimento, acreditava-se que a maioria dos fiéis, testemunhas de Jeová, iria para o céu. Mas à medida que esse número foi crescendo, a doutrina precisou mudar. Assim como as várias vezes que eles predisseram a volta de Cristo, e eles precisaram fazer ajustes e alterações, então outras partes da doutrina do testemunho de Jeová precisaram ser mudadas e corrigidas no decorrer do tempo. E aí, quando eles perceberam isso, foi que eles viram em Apocalipse 7 uma oportunidade de falar da ideia da grande multidão que viveria na Terra, enquanto o grupo celestial já estava quase fechado. Ainda assim, há membros hoje que se identificam como parte dos 144 mil, e talvez até passem esse número, o que gera questionamentos até internos entre eles. Agora, vamos lá. Apocalipse 7, versículo 4 a 8 mais especificamente. Descreve os 144 mil como 12 mil de cada tribo de Israel. Ok? Então, o testemunho de Jeová, que está aqui no Brasil e que diz que faz parte desses 144 mil, não entendeu o contexto. Está falando aqui 12 mil de cada tribo de Israel, totalizando 144 mil. O que parece indicar um significado simbólico ou específico para judeus e não para um grupo de cristãos modernos. Apocalipse 7:9 fala de uma grande multidão que ninguém podia contar, o que sugere um número maior de salvos do que apenas os 144 mil, quando está falando ainda do mesmo contexto. Tá? O mesmo contexto ainda. Algumas outras coisas que são erros, né, deles, que precisam ser lembrados. Eles já erraram as profecias do fim do mundo várias vezes. Então, 1914, 1918, 1925, 1975. Até a última pesquisa, eu não vi nenhuma outra data. Acho que eles devem ter cansado de dar uma data para a volta de Jesus, mas continuam afirmando que a volta está próxima. Tá? Mas aí também nós acreditamos que a volta está próxima, mas a volta de Jesus está próxima desde o dia em que ele saiu deste mundo e foi assunto aos céus. Desde aquele tempo, a volta de Jesus está próxima. Como um princípio escatológico, é só o que falta. E quando a Bíblia diz que a volta de Jesus é iminente ou está próxima, é esse sentido que a Bíblia está querendo dizer. Porque alguns vão olhar para Paulo e vão falar, Paulo se enganou. Paulo achava que Jesus ia voltar ainda enquanto ele estivesse vivo, que seria muito mais rápido. Mas quando a Bíblia fala que a volta de Jesus naquela época estava próxima, é porque os eventos escatológicos que precisavam ter acontecido já tinham acontecido. Então Jesus poderia voltar. Então Jesus volta de maneira... A volta de Jesus está próxima desde que Jesus foi assunto aos céus. Tá? Então, nesse ponto, nós estamos próximos a eles, mas nós não marcamos data para Jesus voltar, porque isso contradiz o que Jesus disse, que ninguém sabia a hora da sua volta. Okay? Então, se ninguém sabe a hora, a gente não tem como marcar data. Certo? Uma curiosidade. Os testemunhos de Jeová foram proibidos em vários países.
Como eles se recusam a participar do serviço militar e da política, alguns governos consideram o Testemunho de Jeová como uma ameaça e, portanto, eles foram proibidos, né, de praticar essa religião em países. Por exemplo, foram banidos da União Soviética, da China, por razões óbvias, Coreia do Norte, Rússia e em vários países muçulmanos. Até aí, os cristãos também são proibidos em alguns desses países, né? Não tem muita novidade. Mas por conta dessas posturas que eles têm, acho que eles são proibidos em dobro, né? Na Rússia, inclusive, em 2017, eles foram considerados como uma organização extremista, e os seus líderes foram presos lá na Rússia nessa data. Então, como o Caio disse, né, eles praticam o ostracismo religioso. Então, se alguém, membro da sua família, ou alguém que já foi membro do Testemunho de Jeová, ou alguém que não é membro e não tem interesse, você não pode ter nenhum contato com essa pessoa. E aí, isso precisa ser levado em consideração por nós, no ato de evangelizarmos no Testemunho de Jeová, porque o que está em jogo para ele não é apenas a mudança de crença, a mudança de cosmovisão. Muitas vezes o que está em jogo para ele é o abandono da sua própria família. Lá no JMC, uma vez, numa semana teológica, um pastor que era da Testemunho de Jeová e se converteu, e hoje ele é pastor, ele foi dar a palestra, né, sobre o Testemunho de Jeová, e ele conta como foi difícil para ele, na época, largar a doutrina do Testemunho de Jeová, porque enquanto ele fazia isso, ele precisava abandonar a família toda, e foi isso que ele perdeu. Homens e mulheres casados perdem os seus cônjuges ao se converterem, os seus pais, os seus filhos. Então não é algo fácil, mas o próprio Jesus diz: quem não estiver apto a largar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então, nós precisamos levar isso em consideração, mas nós precisamos chamá-los a tomar uma atitude em prol da verdade do Evangelho, ainda que isso signifique que eles terão que abandonar talvez todo o seu círculo conhecido. Pensa, os testemunhos de Jeová só podem se relacionar com outros testemunhos de Jeová. A conversão para eles significa que todos aqueles que eles conheciam e eram amigos, agora já virarão as costas para eles. Eles precisarão, com muito mais poder, né, com muito mais significado, nascer de novo. Eles vão precisar começar uma nova vida, com novos amigos, com novos familiares. Então, há um desafio, mas não quer dizer que isso seja difícil para Deus, e só precisa que nós consideremos isso como um desafio, que não é uma questão puramente racional, lógica, argumentativa. Tem uma questão do coração que se envolve na conversão de todo mundo, mas sobretudo de um testemunho de Jeová. Eles usam a tradução do Novo Mundo, né, como já foi dita, não podem receber transfusões de sangue, não votam, não se alistam e não prestam homenagem à bandeira. Eles acreditam que o governo humano é controlado por Satanás e que apenas o reino de Deus é legítimo, portanto, eles se afastam de qualquer envolvimento com problemas de ordem do Estado ou do governo humano. Então, eles têm uma grande ênfase nesse ponto. Mas, como eu sempre digo, quando você for lidar com o testemunho de Jeová, embora as crenças deles sejam bem delineadas, né? A gente conhece, tem as revistinhas, tem o site deles, a doutrina deles é bem conhecida, diferente de outras seitas e religiões que trabalhamos aqui, que é bem diversificado, a deles é bem mais definida. Então, embora seja bem definida e possamos saber isso antes de conversar com a pessoa, nós precisamos sempre questionar e perguntar sobre o que a pessoa crê e quais são as razões do porquê ela crê naquilo que ela crê. E aí, então, só depois nós podemos apresentar o Evangelho de uma maneira que seja mais precisa em relação àquilo que a pessoa diz crer. Porque às vezes a gente vai bater em certos pontos que talvez nem a pessoa saiba, ou que às vezes a pessoa nem crê daquela mesma maneira que a instituição da qual ela faz parte crê. Tá? Então isso é sempre importante, porque às vezes a gente vai saber mais do que
Embora que o Testemunho de Jeová talvez seja uma seita que a gente não tenha tanto esse problema, justamente porque eles são bem treinados. Então, dificilmente um Testemunho de Jeová não vai saber dessas coisas e não vai saber as argumentações que são usadas, porque eles são muito bem treinados para isso. Qualquer outra seita ou religião, as chances são maiores de talvez você saber mais até, se você estudou, da religião que a pessoa tem, do que muitas vezes ela mesma. Igual a gente viu do catolicismo. É muito mais provável que se você tenha estudado o catolicismo, você saiba mais do que um adepto do catolicismo de muitos anos, porque é muito corrente, é muito forte no catolicismo, uma corrente popular, né? Que não tem muitas vezes muito a ver com aquilo que é pregado oficialmente na Igreja Católica, tá bom? Irmãos, vamos orar. Nós já esgotamos o tempo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Santo Espírito, que é muito mais do que uma força, mas é uma pessoa e que nos dirige a toda a verdade. Te louvamos porque nós não poderíamos acessá-la se o Teu Santo Espírito não revelasse a nós por meio da Tua palavra e por meio da iluminação interior para que nós pudéssemos entendê-la adequadamente. Pedimos graça, Pai, para que nós sejamos um povo preparado para responder àqueles que nos perguntam da razão da nossa fé. Que não sejamos conhecidos pela nossa displicência e negligência em defender e conhecer as doutrinas tão importantes e singulares da Tua palavra. Dá-nos capacidade para poder defender, para poder questionar doutrinas e erros teológicos graves de seitas e outras religiões e outras ideologias. Dá-nos amor por essas pessoas, dá-nos uma capacidade de nos envolver com elas, para que não apenas falemos, mas para que demonstremos e para que aprendamos a amar e falar do Teu Evangelho de uma maneira que os alcance. Pedimos especialmente pelos Testemunhos de Jeová, que estão sendo enganados por grandes equívocos teológicos e que, obviamente, se não se arrependerem e não crerem em Tua verdade, o destino deles não será nem o céu e nem a terra, mas sim o inferno. Por isso te pedimos, Pai, para que o Senhor os resgate, para que o Senhor use a cada um de nós, para que eles conheçam o Evangelho da graça, do Deus Trino, do Jesus que é o próprio Deus e que nos oferece a salvação por meio da sua morte na cruz. Assim oramos em nome dele. Amém.